Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Escola de Filosofia MF3. O tema de hoje na série Terapia é a ideia de supervisão terapêutica. Este tema ele pode ser amplificado e ao longo desta conversa nós vamos verificar a natureza dele e como que nós podemos até pensar em outros nomes que se aplica ao tema de supervisão terapêutica. O fato é que nós, enquanto pessoas que utilizamos a razão, descobrimos, por várias fontes, que a nossa razão tem pontos que nós chamaríamos de pontos cegos. E estes pontos, quando nós estamos empenhados em algum tipo de atividade que exige a destreza, a habilidade do fazer humano, certamente nós podemos deixar passar pontos que nós não conseguimos perceber racionalmente. E aí a ideia, portanto, de você trazer outro para supervisionar o seu processo de feitura do que você está fazendo. No caso terapêutico específico, a supervisão terapêutica consiste em apresentar um quadro, uma situação clínica, e aí preservado em termos éticos o nome das pessoas que você apresenta o caso clínico, que será percebido por outros profissionais ou por um profissional especificamente que ocupa esse lugar de supervisão do seu trabalho. O processo terapêutico, nesse sentido, nessa acepção da investigação do psiquismo humano e estas possíveis variações, desde a filosofia como aconselhamento, desde outras psicoterapias, elas nos colocam um desafio não só de fazermos esse processo de supervisão de caso clínico, ou seja, compartilhar a história sem, obviamente, falar o nome das pessoas, em geral a gente codifica com algum número, mas também de fazermos nós mesmos o processo terapêutico. Então, dentro de supervisão, eu acabei puxando também para essa ideia da demanda de você fazer o seu próprio processo terapêutico, que será fundamental para o seu trabalho terapêutico. Pensando nas psicoterapias ligadas ao psiquismo, à investigação do psiquismo humano, mas nós podemos pensar também em outros processos terapêuticos ligados a outras tradições de conhecimento, que aqui muitas das vezes conhecemos como medicina chinesa, ou como yoga, que também é uma filosofia que compõe vários outros saberes. Mesmo nessas outras tradições, que têm se configurado como terapias alternativas no Brasil, é importante haver discussão de caso clínico, e não um isolamento do indivíduo no seu fazer, na sua clínica, no seu laboratório, porque não é um trabalho individualizado. Ele implica um trabalho que é debatido com rigor, segundo princípios, por uma comunidade, digamos, de especialistas do assunto. Nesse sentido, a gente consegue garantir que os pontos cegos e as questões que são mais minhas do terapeuta não entrem no processo terapêutico das outras pessoas e eu consiga fazer aí, digamos assim, um processo de análise, no caso da filosofia e do aconselhamento filosófico, eu consiga fazer um processo de análise o mais imparcial possível e o mais próximo à realidade da pessoa em questão, que procura o filósofo para se fazer esse processo de aconselhamento filosófico. Nas outras terapias também parece-me que é a mesma coisa, como no caso da psicanálise ou da análise junguiana, que utiliza bastante essa ideia de supervisão de casos clínicos. Enfim, por hoje é apenas isto. Até um próximo vídeo.